Veja no ICL Notícias, segunda edição. A luta do povo palestino, Estado de Israel, Estado assassino. Centrão só quer dinheiro. Haddad ameaça cortar emendas de deputados após Câmara derrubar MP do IOF. Com medo de perder recursos, Hugo Mota diz que a atitude prejudica a população. Ninguém pode ir com Lula. Pesquisa Quest mostra que presidente venceria qualquer adversário se a eleição fosse hoje. Eu tenho certeza que os nossos possíveis adversários devem estar muito mais preocupados do que eu. Eles não cansam de matar. Após anúncio de cessar fogo e libertação de reféns, Israel continua bombardeando Gaza. O ICL Notícias, segunda edição, está no ar. Olá, boa tarde. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. O ICL Notícias, segunda edição, está começando. Já estamos ao vivo nos nossos canais. Instituto Conhecimento Liberta, Eduardo Moreira no YouTube, também no canal da Voz Trabalhadora, que nos acompanha nessa quinta-feira, dia 9 de outubro de 2025. Boa tarde também para você que nos ouve pela Web Rádio São João, em Quixadá, no Ceará, e também na Rádio Cultural, na região da cidade de Torres, no Rio Grande do Sul. Ao meu lado, já tenho a formação completa dessa quinta-feira do N2. Juliano Medeiros, boa tarde para você, meu querido. Boa tarde, Chico. Boa tarde, Gabi. Boa tarde, Juliano. Boa tarde, audiência. Hoje começamos, aliás, continuamos a discussão ainda de ontem, né? Um dia depois da derrota pela Câmara, na verdade, por parte do Centrão, deixando caducar a medida provisória do IOF. Agora o governo está tentando se rearranjar para ver como é que vai aumentar a arrecadação, apesar de ter enterrado o SMP. Ver de onde tira, né? Ontem apareceu o defensor de bet, de bilionário, BBBs, de né? fintechs, de tudo que é lugar, né? E impuseram essa derrota ao governo. Mas tem uma coincidência que eu gosto muito. Na derrota do IOF, o Lula estava no dia seguinte na Bahia. Agora está também na Bahia. E a Bahia traz coisa boa. Então vamos esperar que venha de novo uma bela reação. Foi lá na Bahia, no momento do IOF, que o Lula pela primeira vez segurou um cartaz que batia direto ali com a luta de classe, batia direto na peleja ricos versus pobres. Ali em plena 2 de julho. Salvador ali, 2 de julho. Com o cartaz na mão. Hoje, talvez, tenhamos também uma manifestação importante lá para começar uma reação do governo. Eu falei com um amigo que faz parte da equipe da SECOM, da Secretaria de Comunicação. Os dados mostram que, mais uma vez, o Centrão e o bolsonarismo perderam a narrativa nas redes sociais. Uma resposta muito contundente de apoiadores do presidente Lula, da base do governo e dos democratas e progressistas em geral, ontem nas redes sociais e hoje ao longo do dia, um repúdio à posição do Centrão e do bolsonarismo que impediram o Brasil de cobrar mais de bets, bancos e bilionários. Então a turma tendo que se explicar nas redes sociais, como já tiveram que se explicar recentemente na votação do IOF, na PEC da bandidagem, numa série de votações que impuseram derrotas, entre aspas, não ao governo, mas ao povo brasileiro. Aqui para trazer um pouco mais de contexto, e quero avisar também a todos que nos acompanham, para chegar mais aqui, porque daqui a pouquinho a gente tem convidado no nosso estúdio em São Paulo, o ministro do Desenvolvimento Agrário, vai vir aqui conversar com a gente, o Paulo Teixeira. Antes de conversar com o ministro, a gente vai dar uma contextualizada nessa história também, mostrando daqui a pouco a reação do presidente Lula, que lamentou essa decisão do Congresso,
de retirar da pauta essa medida provisória, justamente que aumentava esses tributos, previa impulsionar a arrecadação, e agora o Haddad já falou também, mais tarde a gente traz em detalhes isso, como já está estudando maneiras de não tirar de áreas importantes, como, por exemplo, de benefícios sociais, né, ou de áreas importantes para o governo e para a nossa sociedade. A MP não chegou nem a ser votada na Câmara, né, gente? A gente tem um placar aqui, a maioria dos deputados que foram capitaneados justamente pelo Centrão, como eu disse, aprovou essa retirada do texto da pauta com um placar de 251 a 193. É interessante observar, eu vinha pensando isso, aliás, conversando com o Renato Meirelles, do Instituto Locomotiva, nosso parceiro aqui, que vem muitas vezes explicar os cenários para a gente, sobre como é diferente esse comportamento do Centrão agora que o governo Lula está numa maré muito boa. A gente teve aquele primeiro semestre em que houve uma derrota relacionada ao IOF e que estava todo mundo dizendo, o governo Lula está nas cordas e tal. Agora, a gente tem essa movimentação, ao mesmo tempo que ministros do União Brasil e do PP dizem, não, vou ficar no governo mesmo assim. Então, a gente tem uma tentativa ali de puxar o tapete, mais uma vez, do governo, ao mesmo tempo que a gente vê uma sinalização que eu acho que é muito importante para ver o termômetro em que está agora o governo, né, Juliano? Não, com certeza, Gabi. Na verdade, o que nós estamos vendo é que o cenário dessa votação de ontem, em comparação com a votação do IOF, é totalmente diferente. A pesquisa que nós vamos analisar no programa de hoje mostra que o governo empatou a avaliação de positivo e negativo, mostra que, num cenário do segundo turno, Lula venceria qualquer adversário, ou seja, a situação está bastante bem melhor do que estava na votação do IOF. Agora, o que está por trás dessa decisão do Centrão de se unir ao bolsonarismo, que o bolsonarismo vote contra o país, isso já tem sido uma praxe nos últimos anos, afinal de contas eles são oposição ao governo do presidente Lula, mas o que faz com que o Centrão também embarque nessa canoa. E aí ficou claro ontem na fala do líder do PL, Sóstenes Cavalcante, ao dizer que houve uma operação dos governadores e nomeou Tarcísio de Freitas, Ratinho Júnior, Ronaldo Caiado, ou seja, a operação para blindar os bancos, as bets e os bilionários era exatamente dos governadores que pressionaram as suas bancadas, as bancadas do Centrão, para garantir essa derrota do governo, para impedir que o governo chegue ainda mais fortalecido ao final do ano, consolidando a posição do presidente Lula de favorito para a eleição desse ano, do ano que vem. A gente está preparando aqui uma notícia urgente para trazer para a nossa audiência. Vamos chamar a vinheta. Então, o ministro Luiz Roberto Barroso acaba de anunciar a saída do Supremo Tribunal Federal, ele que tem 67 anos e foi presidente da Corte de setembro de 2023 até o mês passado. Vamos às imagens da TV Justiça, ao Supremo Tribunal Federal em Brasília. Todos nós aqui julgamos, não mais que 15 minutos, ministro Alexandre, fique tranquilo. Todos nós julgamos aqui causas difíceis, complexas, com interesses múltiplos. E cada um procura fazer o melhor. De minha parte, ao longo desses anos, diante das questões mais delicadas, como todos fazemos, eu as estudei, refleti e me convenci de qual era a coisa certa a fazer. E fiz. Não carrego nenhum arrependimento, nem nunca tive medo de nada. E não falo isso por pretensão ou arrogância, mas por minha crença mais profunda, a de que o universo protege as pessoas que se movem por bons propósitos. Reafirmo, por fim, minha crença na educação, inclusive e, sobretudo, na educação pública para quem precisa. Eu nasci em Vassouras, uma adorável cidade do interior, numa família simples e sem parentes importantes. Estudei o primário e o ginásio em escolas públicas e me formei em Direito em uma maravilhosa universidade pública, que é a Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Devo quase tudo aos meus professores e à educação que recebi. E hoje sou convidado pelas principais universidades do mundo
E falo isso também aqui, não por pretensão ou arrogância, mas por gratidão. O Brasil me deu tudo o que eu tenho. Muito além do que sonhei quando tudo começou. Ao longo dos anos, aprendi a conviver e admirar os colegas com os quais compartilhei a aventura de fazer justiça nesse país formidável, mas complexo. Cada um com sua individualidade e características pessoais contribui para a defesa da Constituição com o pluralismo próprio das sociedades abertas. Preciso de mais água, está trabalhando? Ministro Gilmar Mendes, a vida nos afastou e nos aproximou. Fico feliz que tenha sido assim e sou grato por sua parceria valiosa ao longo da minha gestão e por sua defesa firme do tribunal nos momentos difíceis. Ministra Carmen Lúcia, sua integridade pessoal e compromissos com o Brasil irradiam uma luz que ilumina esse tribunal e inspira pessoas pelo país afora. Levo Vossa Excelência no coração. Ministro Dias Toffoli, sua capacidade de gestão e sensibilidade. Estamos aqui do pronunciamento do ministro Luiz Roberto Barroso, anunciando a saída do Supremo Tribunal Federal. E, ao mesmo tempo, a gente recebe aqui nos nossos estúdios em São Paulo o ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, o Paulo Teixeira. Ministro, seja muito bem-vindo aos nossos estúdios, um prazer te receber. Obrigado, Gabi, obrigado, Chico, Juliano e todos que seguem aqui o ICL. Ministro, não vai ter como não começar falando sobre esse assunto que acabou de sair, que é quentíssimo, que é a saída do ministro Luiz Roberto Barroso, já que a indicação do ministro do STF é de livre escolha do presidente, claro, depois tem que ter uma aprovação no Senado, mas esse é o cenário que se coloca daqui para frente. Queria um pouco da sua análise. Eu fiz mestrado em Direito Constitucional. Eu li muito o ministro Barroso, os seus livros, os seus ensinamentos. Ele teve uma postura digna, em toda a sua trajetória política, defendeu teses avançadas. Ele, recentemente, teve uma posição que eu admirei muito. Naquele momento que o Supremo estava decidindo sobre a condenação do Jair Bolsonaro, todos temiam que aquilo pudesse acirrar a retaliação dos Estados Unidos em relação ao Brasil e, em particular, contra o Supremo Tribunal Federal, né? E todos ali, ministros do Supremo Tribunal Federal, estavam recebendo punições dos Estados Unidos, perdendo seus vistos. E ele foi muito digno, porque naquele momento, ele, na condição de presidente do Supremo Tribunal Federal, ele foi e sentou-se ao lado dos ministros daquela Câmara para dizer o seguinte: eu estou apoiando vocês. Então aquilo foi um ato de coragem, foi um ato que vai marcar a história do Brasil, da unidade do Supremo Tribunal Federal. Ele não se amedrontou diante das ameaças americanas, né? Evidentemente, ele passou por problemas sérios recentes, ele perdeu a esposa, não é? E certamente perdeu ainda enquanto ministro, né? Então, certamente, ele tem direito, né, de, nessa quadra da vida dele, poder fazer coisas que ele não pôde, em função da advocacia e do Supremo Tribunal, fazer durante a vida dele. Então, acho que passou pelo Supremo Tribunal Federal. Nenhum de nós, quando exerce função pública, está salvo de críticas, né? Mas eu acho que o balanço da passagem dele é um balanço positivo. Veja, nós tivemos à beira de um golpe de Estado,
Nós tivemos à beira de um golpe de Estado. E o Supremo foi muito importante para segurar o Brasil da ameaça de um golpe de Estado. E foi importante por conta da unidade que o Supremo conseguiu costurar. Vocês se lembram quando o Bolsonaro interpretou que o artigo 142 da Constituição permitiu uma intervenção no Supremo Tribunal Federal das Forças Armadas, não é isso? Sim. Qual foi a reação do Supremo? Foi de unidade contra essa interpretação, né? E daí para frente o Supremo Tribunal Federal mostrou unidade para impedir um golpe e colocar na cadeia generais que nunca foram punidos na história do Brasil por tentativa de golpe. Então, ele fez parte dessa história e acho que merece as nossas homenagens. Muito bom. Não, foi um defensor, né, da democracia em todo momento. É o autor da famosa frase "perdeu o mané", que marcou um pouco essa última etapa da gestão. Há uma crítica a ele que não seja, digamos assim, que não tenha o mesmo zelo pela classe trabalhadora como tem pela democracia, só pela defesa da democracia. E eu acho que a chance do governo Lula ter um terrivelmente trabalhista, defensor das classes trabalhadoras, né? Acho que não sei se você já tem candidato aí, já sabe algum zum. Tem, Paulo? Eu concordo com você, eu tenho, mas vou guardar comigo. Né? Tenho um candidato Vectori, né? Mas eu acho que realmente nós estamos, a Justiça do Trabalho e a legislação trabalhista estão sofrendo um forte ataque no Brasil. Exato. E eu acho que é o momento de defendê-la, a Justiça do Trabalho e a legislação trabalhista, defendê-las. Então, eu acho que caberá ao presidente, né? Eu acho que o presidente Lula também já deve ter um amadurecimento, né? E certamente essa é uma decisão que ele vai tomar na solidão do poder, né? E vai definir quem é o nome que ele vai indicar para o Supremo Tribunal Federal, mas certamente tem um aprendizado. Eu acho que o presidente Lula, ele aprendeu muito nessas definições do Supremo Tribunal Federal. Eu acho que ele, como ele indicou muita gente, né, e vivenciou, e teve toda uma vida de acompanhamento das decisões daqueles que ele indicou para o Supremo Tribunal Federal, ele agora já tem amadurecidos os critérios de escolha de um ministro do Supremo Tribunal Federal. Então, eu acho que ele vai escolher o melhor. Juliano. Ministro, tem toda uma pressão que vai acontecer aí para frente de perfil também, né? Há uma demanda para que tenham mais mulheres, negros e negras no STF, né? Um STF muito expressão dessa hegemonia, né, de um determinado perfil, né? Mas eu queria, falando um pouco sobre o que aconteceu na semana passada, ouvi-lo em relação já... Na semana passada não, essa semana, né? Ouvi-lo sobre o momento político do governo. Pesquisas que foram apresentadas essa semana dão conta de que o presidente Lula venceria os cenários de segundo turno, a avaliação do governo melhorou, né? As entregas começam a ser consolidadas, mais ou menos como se previa, como o próprio presidente Lula previa, como o núcleo do governo previa. Queria que você comentasse um pouco esse momento político, como é que a gente vai se encaminhando para o final do ano, né, considerando condenação de Bolsonaro, derrotas sucessivas daqueles que atacam a democracia e os direitos sociais. Como é que está o ambiente em Brasília? Alguém que está toda semana despachando com o presidente, contar um pouquinho para os nossos acompanhantes aqui do série. Bom, Juliano, obrigado da sua pergunta, né? Eu acho que houve uma mudança significativa na conjuntura. Até então, nós estávamos vivendo o que eu chamo de um empate na conjuntura. Quer dizer, o governo implementando uma série de medidas, mas a oposição na guerra cultural dividindo o país, né? Quais foram as mudanças? Eu acho que as mudanças começaram com a condenação de Jair Bolsonaro, né? Nunca na história do Brasil alguém foi condenado à prisão por tentativa de golpe de Estado. E nunca um militar também foi preso por essa razão. Então, quando condenou Jair Bolsonaro e aqueles militares, pela primeira vez aquelas pessoas que estavam no porão da ditadura, do grupo do Silvio Frota, foram condenadas, essas pessoas, e
à cadeia e vão cumprir prisão. Tem um já preso, o general Braga Neto, o Bolsonaro está com prisão domiciliar, etc. Em segundo lugar, quando o Congresso quis derrotar o governo, tirando possibilidades e instrumentos de governo que, principalmente hoje, nós dependemos de ter um equilíbrio fiscal, fechar o orçamento. E foi quando eles nos derrotaram no IOF. E ali o governo riscou o chão e falou, vamos para cima deles. E ganhou o debate. E recorreu ao Supremo e ganhou o debate no Supremo Tribunal Federal. O terceiro passo que foi dado foi quando o Congresso Nacional aprovou a criação de cargos de parlamentares, o aumento de cargos, o aumento de despesa, sem dar as condições de receitas, e o presidente Lula vetou. Quarto passo importante foi quando o governo federal fez uma ação importante de combate ao crime organizado, o PCC em São Paulo, e mostrou essa relação do crime organizado com a Faria Lima, fato que nunca o governo do estado apontou, tá certo? O governador Tarcísio nada fez para botar sua polícia para esclarecer um crime que era cometido no estado de São Paulo e que a Polícia Civil deveria esclarecer e punir, e o governo devia enfrentar. Quem enfrentou foi o governo federal. E por último, o Trump, a ofensiva contra o Brasil do Trump, estimulada pelo Eduardo Bolsonaro, pelo Paulo Figueiredo, que estimularam o aumento de tarifas contra o Brasil, prejudicando os produtos brasileiros, prejudicando o país, né? Nesse momento, o presidente Lula se agigantou e foi para cima na defesa do Brasil, né? E isso, na minha opinião, não sei se você concorda, eu vou dar mais um fato para concluir, que foi o 7 de setembro. O 7 de setembro, eles beijando a bandeira com certeza. Aquilo foi fatal. Dos Estados Unidos, né? E nós nas ruas com a bandeira do Brasil. E depois o povo foi às ruas, né? Naquele ato convocado pelos artistas Chico Buarque, Gilberto Gil e Caetano Veloso, que outros artistas participaram. A minha opinião é que a disputa desde 14, Chico e Gabi, é uma disputa quem é sistema e quem é antissistema. Em 14, eles se colocaram como antissistema, em 18 como antissistema e nos colocaram como sistema. Eu acho que hoje, apesar de nós sermos governo, nós somos antissistema e eles são sistema. Por quê? Quem está beijando a bandeira dos Estados Unidos? Quem está defendendo os Estados Unidos contra o Brasil? Quem defende as big techs? Quem defende os banqueiros? Quem defende as bets? Quem defende os bilionários? Quem está no plano da corrupção porque quer uma PEC da blindagem? São eles. E nós estamos defendendo o povo, defendendo tirar os trabalhadores do imposto de renda, colocar os ricos no imposto de renda, taxar bets, bilionários e banqueiros. Enfim, eu acho que hoje eles são o sistema e a gente é o antissistema. Quais são os perigos aí pela frente que eu queria colocar a você? Primeiro, o governador de São Paulo, ele não cuida do estado de São Paulo. Ele não cuida das coisas do estado de São Paulo. Eu posso aqui falar do aumento da água pela privatização do Sabesp, o aumento dos pedágios, o descontrole, o crime tomou conta, que matou o delegado geral, o crime... Até agora não esclarecido, né? Um crime ainda aberto. Não esclarecido. Agora, na questão do metanol, ele vem e fala, não é o PCC. Ele é advogado do PCC. Ele se antecipa como advogado do PCC de uma maneira muito precoce. E por último, né? Ele não cuida do estado de São Paulo e cuida do Bolsonaro. Ele foi lá tentar um visto para o Bolsonaro ir para os Estados Unidos negociar as tarifas. Várias vezes. E ele agora, ontem, foi para Brasília para tentar inviabilizar as contas públicas e defender banqueiro, bilionário e bets, o tal do tigrinho, que tira dinheiro do pobre, que está tentando pagar suas contas e aposta e perde dinheiro. E ele foi lá defendê-los, né? O próprio PT tentou fazer um acordo nesse sentido, né, ministro? Quando, por exemplo, negocia e ainda assim enterra o AMP. Ainda assim eles enterram. E tem uma questão muito importante,
é que ele, hoje, deu uma declaração negando que ele tivesse feito isso, que ele tivesse trabalhado para derrotar essa MP, mas os seus próprios comparsas dizem que ele trabalhou, o líder do PL... o deputado Sóstenes fala diz, olha, ele trabalhou fortemente. Ele falou hoje que estou indo para o interior e estou aqui trabalhando, eu fiz 2 anotações. Bom, primeiro, se você está indo para o interior, você já pagou muito pedágio? Não. Essa é a pergunta. Essa é a pergunta. E a segunda coisa é, trabalhando. Você começou a trabalhar porque até agora ele está cuidando do Bolsonaro. Foi mais para Brasília do que para Campinas, Santos... inviabilizando as contas públicas com essa atitude, que é uma atitude de defesa do privilégio contra a justiça tributária. O Lula, o que o Lula fez? Tirou quem recebe até R$5.000 do imposto de renda e taxou o rico e colocou dentro do imposto de renda. O que o Tarcísio está fazendo? Ele está tirando os grandes grupos econômicos da tributação, né? E eles fizeram um processo importante eles estão defendendo essas pessoas que praticam crimes. Eu vou falar o porquê. Veja, as fintechs, uma parte delas lava dinheiro do crime organizado. Foi por que eles quiseram derrubar aquela tributação do PIX, aquela fiscalização do PIX? Exatamente porque eles lavam dinheiro do crime organizado. Então, os perigos, uma oposição que quer inviabilizar o país, nós temos que tomar conta e fazer a disputa na sociedade. E outra questão que eu acho que a gente tem que trazer para o debate é que tem que baixar juros. Esses juros são... O Lula puxou esse debate de novo agora, né? Eu acho que tem que... Esse debate veio para ficar. E das fintechs também. Das fintechs também. Mas a questão do juro é uma bandeira eu acho que tem do Planalto agora. Juros. Né? Sabe por quê, Chico? Tem deflação de alimentos. Então, se tem deflação de alimentos, nós vamos chegar na meta, vamos chegar ali em 4,5%. Se que é Pode aumentar o investimento, né? Agora nós temos que baixar juros, os Estados Unidos baixaram juros, nós vamos manter juros altos. Então, é uma ponderação que eu quero fazer aqui com o presidente do Banco Central, aproveitando esse programa do ICL. E outro é essa oposição que prefere o pior, né? Que quer o pior para o Brasil. Essa vai seguir assim, né? Acho que eles não vão mudar. Né? Eles não vão mudar. Ontem eles comemoraram. E o Tarcísio... Ministro, mas o Tarcísio perdeu uma oportunidade, Gabi, agora. Ele ia ter uma vice. Ele podia ter uma vice que mataram, né? Odete Roitman. Eu acho que daria uma chapa perfeita, Tarcísio e Odete Roitman. Tarcísio, o nosso querido Rodrigo Viana está lembrando aqui que gravou o segundo vídeo em 3 dias para se explicar, né? É isso. Se explicou pela fala infeliz, insensível, criminosa sobre o metanol e outro agora para se explicar dizendo que não tinha nada a ver com a que não metanol. Trabalhou pelas bets, não trabalhou pelos bilionários. Não precisa se explicar demais, é porque está realmente fazendo... Não, e o Tarcísio parece uma pessoa um pouco desligada. Ele está muito desligado do ato de governar, mas ele está muito desligado também porque naquela semana saiu uma pesquisa ou uma fala do presidente do PL dizendo que das falas mais lamentáveis do Bolsonaro foi quando ele disse: eu não sou coveiro. Na mesma semana, ele fala assim, não, tudo bem esse negócio do metanol, o problema é se tivesse contaminação da Coca-Cola. Uma infelicidade completa, né? Infelicidade completa. Então, ele parece que está desligado, ele não chegou em São Paulo ainda, do Rio de Janeiro. Ele não conseguiu ainda aterrissar em São Paulo. Ter domicílio para valer, né? Isso, é porque ele não sabia onde era o colégio que ele votava. Ministro, lá em São José dos Campos. O Tarcísio como esse grande articulador, porque já foi exposto ali pelo líder do PL, não teve muito como fugir, apesar de estar dizendo que não é ele e tal. A gente tem um cenário que está posto aí, que é o Centrão não cumpre acordos, isso não é a primeira vez que acontece, mas agora a gente tem um cenário que é diferente, que é essa boa maré para o governo
no primeiro semestre, no final do primeiro semestre, teve todo aquele cenário que o senhor desenhou aqui, o governo estava sendo cobrado, que estava nas cordas. Agora a gente tem um cenário em que 2 ministros do União Brasil e do PP decidem dizer publicamente que estão com o governo Lula. Mas como é que se consegue manter essa boa navegação, dessa boa maré, num cenário em que a gente tem um centrão que não vai cumprir acordos, já demonstrou isso, vai continuar não cumprindo, e que o governo precisa se organizar para minimizar o impacto de ter uma derrota dessa MP? A minha opinião, Gabi, é que nesse quesito o governo tem que continuar a disputa, principalmente na sociedade. Colocar a disputa para a sociedade é o seguinte: você acha certo que tire imposto de banco? Sendo didático, então. Você acha certo que as bets não paguem impostos ou paguem impostos diante de uma atividade tão perigosa para uma sociedade, que é improdutiva essa atividade? Você acha certo nós não taxarmos os bilionários, né? Continuar a disputa política para que a sociedade cobre do Congresso Nacional um tratamento igual que se dá ao conjunto do povo brasileiro. Nós pagamos imposto, tá certo? Todos nós aqui, eu tenho um desconto de imposto de renda altíssimo, tá certo? Como todo trabalhador que paga, que compra, tem uma base tributária regressiva, ele é taxado. E por que o andar de cima não é taxado? E o Congresso Nacional parece que está preferindo fazer 3 coisas que não são dignas de um Congresso Nacional. A primeira, defender o andar de cima. O segundo, não dá condições de ter equilíbrio fiscal e responsabilidade política, né? Veja, a captura de emendas parlamentares. Eu sou contra emenda parlamentar, viu? Eu quero dizer que nós temos que acabar com isso. Porque quando era pequenininho, tudo bem, agora ganhou numa dimensão que é inaceitável. 5% do orçamento de investimento. De investimento em emenda parlamentar. Absurda. Desmantela qualquer planejamento de governo também, né? Isso. Você não sabe o que serão essas emendas lá na ponta, se até virarão obras ou serviços para a população. Hoje o Haddad também falou isso e o Mota quis dizer que é um serviço à população, que é contra o interesse da população. Mas agora, só para não perder o gancho da Gabi, então você está nos dizendo que nós vamos para o enfrentamento e nesse enfrentamento nós vamos ter uma frente das esquerdas, de centro-esquerda e de esquerda, porque não vamos ter partido de centrão indo para o enfrentamento. O problema é a sociedade. Nós temos que discutir e a sociedade cobrar correção do Congresso Nacional. A sociedade precisa cobrar. E acho que isso foi feito ali atrás, no IOF, e isso deu resultado, tem que ser feito agora. Cobrar do Congresso Nacional responsabilidade com o país, né? Um tratamento isonômico com todos os cidadãos e não tirar o andar de cima da tributação. Também um tratamento de responsabilidade fiscal, no sentido de que o Congresso possa abrir mão. Então, agora, eu não vou dar esse recurso porque não tributou o andar de cima. Então, o Congresso Nacional abre mão de uma parte das emendas parlamentares para garantir equilíbrio fiscal. Essa é a equação que tem que ser cobrada. A sinuca é essa. E por último, queria falar sobre o Centrão, né? Tem vários deputados que estão dentro do União Brasil que votam com o governo. Tem vários deputados que estão com o PP que votam para o governo. E é por isso que essa tensão com o chamado Centrão, mesmo o MDB, deputados que votam com o governo. Então, essa questão, nós não vamos poder trabalhar como se o Brasil tivesse um sistema partidário extremamente racional e que houvesse centralização dos parlamentares pelos seus partidos. Então, você vai ter que trabalhar essa contradição existente dentro dos partidos. Agora, tem uma contradição aí, ministro, que vem desde o começo do governo, que é parte do Centrão não vota com o governo e mantém cargos. Você pega o Ciro Nogueira, tem diretor da Caixa Econômica Federal, ganhando 40 mil, podendo negociar direto com o prefeito, com baita prestígio, segue dentro do governo,
sendo uma indicação do inimigo. Você pega a Codevasf, tá, eu conheço bem a situação lá, florido de gente que vota contra o governo o tempo inteiro. Pô, é muita moleza, né? Deixa eu te falar duas coisas. O Ciro Nogueira, ele está tentando ser vice-presidente, porque ele não se elege mais senador no Piauí. Sim. Então ele está tentando arrumar um lugar ao sol, porque ele não consegue mais eleger nem a deputado federal no Piauí. Ele está em pesquisa em terceiro lugar, lá tá longe. Isso. Então ele não tem jeito. Segundo, o governo não está dando mole. Que ninguém que vota contra o governo continua no governo. O governo não está dando mole. O presidente Lula não tem esse tipo de postura, não. Então, o Ciro Nogueira não tem cargos dentro do governo. E esse personagem da Caixa que apareceu hoje, que essa reportagem da Folha, que é da direção da Caixa, titular absoluto ali. Olha, eu não li essa matéria, mas o presidente da Caixa esteja certo que ele joga junto com o governo. O presidente da Caixa, Carlos Vieira, joga junto com o governo. Que é a indicação do Arthur Lira. Que é uma indicação do Arthur Lira. O Arthur Lira, né, ele foi relator dessa medida que desonerou de imposto. Sim, conseguiu aprovar. R$5.000 e colocou 140 mil pessoas dentro do imposto de renda, né? Então ele agiu corretamente com o governo. Ministro, se o senhor me permite, eu queria ouvir um comentário seu a respeito dessas negociações que estão sendo feitas entre o presidente Lula, começando, né, com o governo dos Estados Unidos. O Itamaraty está fazendo uma negociação para esse encontro acontecer. O Ministério do Desenvolvimento Agrário, em parceria com o da Agricultura, criou o Brasil Soberano para tentar mitigar os efeitos do tarifaço. E, dentre essas negociações, está a possibilidade de conseguir, de repente, anular tarifas para determinados setores. Como é que o senhor tem participado dessas conversas? Isso pode mudar, alterar em alguma medida esse programa? Então, Gabi, com as tarifas americanas, o setor agrícola brasileiro, em parte, foi excepcionado. Então, nós tivemos o suco de laranja, que foi excepcionado, mas outros produtos tiveram a tarifa alta. Então, isso. Quais os produtos? Açaí, castanha do Brasil, mel, frutas, mangas, uvas e carne, né, café. Bom, se você notar, né, o Brasil não diminuiu a exportação desses produtos, ele aumentou a exportação desses produtos. Então, como é que o Brasil aumentou? Por dois mecanismos. Os americanos não podem prescindir desses produtos, então eles continuaram comprando. E segundo, novos mercados foram abertos, né? Os mercados europeus e asiáticos foram abertos. E em terceiro lugar, nós abrimos a possibilidade de comprar para a merenda escolar e compras nacionais, que nós estamos dialogando com instituições como Forças Armadas, hospitais, para absorver esses produtos. O que eu acho de fundo? Eu acho que, primeiro, o Donald Trump, ele percebeu o prejuízo para os Estados Unidos por esse tarifaço. Por quê? Porque o café aumentou de preço nos Estados Unidos, a carne aumentou de preço nos Estados Unidos, as frutas aumentaram de preço e a tarifa para eles responde a um único objetivo, o objetivo de substituição de importações. Eles não têm como substituir esses produtos dos Estados Unidos. Então, vão plantar café no Alasca, né? A laranja, eles perderam toda a plantação de laranja. Eles não têm onde plantar café. A carne brasileira é a melhor carne, é a carne de primeira e é o melhor preço do mundo. Então, eles começaram a perceber que isso está prejudicando o próprio presidente dos Estados Unidos, está gerando inflação de alimentos. Inflação de alimentos é corrosivo para o governo. Vocês lembram do Biden? Sim. Tá certo? Não? Kamala Harris, um dos motivos que ela perdeu foi de inflação de alimentos. Diretamente ligado a isso. Então, a minha opinião é que essa química do Trump com o Lula é exatamente para fazer um recuo, para tirar a tarifa dos produtos brasileiros, que eles estão recebendo fortes pressões dos empresários americanos e da sociedade americana.
Então, eu acho que vão começar uma negociação direta. Nesse sentido, Eduardo Bolsonaro, Paulo Figueiredo saem do cenário. Ele meio que disse, olha, aqui é comigo, aqui é com o meu chanceler, e os nossos chanceleres do Brasil e o deles já marcaram reuniões para discutir tarifas. Eu tenho a esperança que haverá uma diminuição de tarifas, porque também os Estados Unidos, eles têm com o Brasil um superávit, né? Eles vendem mais para o Brasil do que compram do Brasil. Então essa medida para o Brasil teve um sentido político e eu acho que ele respondeu à extrema-direita brasileira, mas está dada a resposta. Eu acho que ele é que nem aquela história, o sujeito leva o caixão, vai até a cova, mas não pula junto, né? Então o Bolsonaro já entrou, ele sai de lá, né? Ministro, eu queria também trazer um outro tema que tem alguma conexão com esse tema do tarifaço. O Brasil teve esse ano no orçamento do governo brasileiro 440 bilhões, depois com mais algumas complementações, passou de 500 bilhões de reais os recursos destinados ao agronegócio, a grande agricultura para exportação, que é responsável por cerca de 30% da comida que chega no prato dos brasileiros. O senhor é o ministro da pequena agricultura, da agricultura familiar, da agroecologia, cujo orçamento do Plano Safra foi bem menor, 280 bilhões, que é quem coloca 70% da comida no prato do brasileiro e da brasileira. Dá para a gente esperar que no orçamento desse ano, para o ano que vem, o último ano desse novo ciclo de governos progressistas no poder, a gente possa diminuir um pouco esse gap entre a grande agricultura de exportação, que recebe tantos incentivos, e a pequena agricultura, que ajuda a combater a crise climática, que gera emprego, que produz alimento, que dinamiza as cadeias produtivas locais? Eu quero mais orçamento para o senhor e menos para o ministro Fávaro. Não, isso eu fico grato. Até vou pedir para te nomear ministro do planejamento. Mas deixa eu te contar uma coisa. Se você fizer uma análise, o nível de subsídio, o valor do recurso da União para subsidiar os juros dentro dos planos, no Plano Safra da Agricultura Familiar, no Pronaf, é maior do que no agro. Então você disponibiliza um volume grande de recursos, mas não tem o subsídio que tem para o Pronaf. Eu vou dizer, olha, nós temos juros de 15% da Selic. Nós estamos emprestando dinheiro para a produção de alimentos a 3%. É juros negativos subsidiados. Nós estamos emprestando para a agroecologia 2%. Para comprar máquina, 2% de juros, 3 anos de carência, 10 anos para pagar. O microcrédito era R$6 mil, nós passamos a R$50 mil, que é para inclusão, para enfrentar o problema da pobreza no campo, com juros de 0,5% e 40% de rebate. Então, se você analisar quanto que vai de subsídio para o Pronaf e para os outros planos, o Pronaf ganha. Então, não é volume de dinheiro que vale aqui, o que vale é o subsídio. E o subsídio maior vai para a agricultura familiar, para ampliar a produção dos alimentos que vão na mesa do povo, que são da cultura alimentar do povo brasileiro. Ministro Paulo Teixeira, um prazer receber o senhor aqui nos nossos estúdios. Fica o convite para o senhor voltar. Muito obrigado. Obrigado. Eu quero só fazer 3 marcações. A primeira delas é o agradecimento pelo convite. A segunda marcação é que vocês foram fundamentais para que nós vivêssemos ainda numa democracia. Então, nosso agradecimento a vocês, vocês estiveram na resistência. E, em terceiro lugar, o meu parabéns a vocês, porque o ICL agora virou a grande televisão, virou um órgão grandão, bacanão. Estamos na rua, estamos Eu torço para vocês. Obrigado. Obrigada, ministro. Obrigado, Gabi. Obrigado. Bom tê-lo aqui Chico, nesse dia quente aí, né? Depois dessa. Dizem derrota do governo, mas na verdade é derrota do povo, né? É isso. Não é derrota do Eles estão jogando o quanto pior, melhor. Nós estamos jogando quanto melhor, melhor para o povo brasileiro. Então, acho que a gente reverte esse resultado de ontem. Enquanto o ministro vai se acomodando aqui para sair, eu quero aproveitar e chamar aqui a entrevista, um trecho da entrevista do presidente Lula na Rádio Piatã, da Bahia, e a gente volta a conversar.
E aí eu fico muito triste porque ontem o Congresso Nacional poderia ter aprovado para que os ricos pagassem um pouco mais de imposto. Eles acham que ontem eles votaram, derrotamos o governo. Não derrotaram o governo, derrotaram o povo brasileiro. Eu volto na quarta-feira para Brasília e sim, eu vou reunir o governo para discutir como é que a gente vai propor que o sistema financeiro, sobretudo as fintechs, que tem fintechs hoje maior do que banco, que elas paguem o imposto devido a esse país. Então, o presidente Lula falando a respeito das fintechs e da derrota que foi imposta ali pelo Centrão. Enquanto isso, já temos o Rodrigo Viana aqui na nossa metamorfose mesa. aqui, gente. O Paulo Teixeira mudou um pouquinho, né? Hoje está especial esse N2, porque acho que nunca tivemos Juliano Medeiros e Rodrigo Viana ao mesmo tempo, hein? É verdade. Vamos mudar essa fórmula aqui. Seleção brasileira total. Toda quinta e sexta vamos ficar com 4 aqui na bancada. Seleção completa. Boa. Completíssima. É isso. Rodrigo, bem-vindo. Eu estava acompanhando aqui a conversa com o Paulo Teixeira e essa avaliação, né? O Centrão é aquela história, né? Você não deve interromper o seu inimigo quando ele está cometendo erros, né? E eles estão cometendo erros em sucessão. E o Sóstenes deu esse presente ainda, né? Jogou o Tarcísio assim na fogueira. Tarcísio, mais uma pra você. Calou o Tarcísio, né? O Tarcísio estava fazendo na moita. Mas aí não teve. A operação foi muito grande, né? E eu estava justamente nos bastidores aqui, o Tarcísio em 3 dias, é o segundo vídeo que ele tem que gravar, tentando se explicar. Primeiro aquele do metanol, da Coca-Cola, e hoje ele tentando se explicar. Veja bem, eu não estava propriamente trabalhando contra o país, eu estava trabalhando contra o aumento de impostos, mas numa postura defensiva ele grava o vídeo, né? Então, é um momento ruim. Uma semana péssima, mais uma para o Tarcísio de Freitas. Tarcísio de Freitas, que tinha uma candidatura a governador muito competitiva e uma candidatura a presidente que também era competitiva, e de governador ainda mais, já ficou sem uma. Candidatura a presidente, ele, obviamente, se for o candidato de toda a direita, vai ter voto, vai para o segundo turno, mas cada vez mais difícil considerar uma derrota do presidente Lula, e daqui a pouco ele está comprometendo a reeleição dele para governador. Tamanhos são os erros que ele tem cometido um atrás do outro. E isso que o Paulo Teixeira falou, que o ministro Paulo falou, é fundamental. O sujeito vai mais a Brasília para fazer deferências ao Bolsonaro, para atrapalhar o Brasil, atrapalhar o governo, do que vai a Ribeirão Preto, Santos, Campinas. Quando vai a Ribeirão Preto e Santos, não sei se ele vai de helicóptero, porque se ele for de carro, ele está pagando esse pedágio louco aí, pedágio que você nem vê o pedágio, né, é uma cobrança fantasma, né? Então, modelo chileno, né, olha, isso aí pode complicar a vida, já complica dos paulistas, né, no interior. Só faz isso, é só espalhar pedágio em São Paulo inteira. E vender, né? Vender coisa, vender... Tem pedágio até em pista de motocross, sabe? Não deixa nada sem um pedágio. O prefeito dele, que é aliado dele, prefeito que cobriu a cidade com placa de Interlagos, para quem não é de São Paulo não vai entender a piada, mas São Paulo, qualquer buraco que você se enfia tem uma placa Autódromo de Interlagos. Deve ser a placa mais superfaturada da história. Vai botar um pedágio lá em Interlagos daqui a pouco. Exatamente. É impressionante. Não perdoa. Agora, a gente estava falando de Tarcísio, sobre essa articulação toda, e aqui estou continuando na pauta a respeito da medida, né, que foi derrubada, que foi tema aqui da nossa conversa com o ministro Paulo Teixeira também. A gente comentou sobre a possibilidade de cortes nas emendas parlamentares, porque houve uma fala do ministro Fernando Haddad, da Fazenda, e eu acho fundamental a gente trazer aqui também, porque o Hugo Mota, a gente falou muito rapidinho durante a entrevista com o ministro, mas vale a pena a gente se debruçar sobre ela, porque o Haddad diz o seguinte: pode ser que tenha corte de emenda, mas isso dentro da regra estabelecida, da lei complementar que o Congresso aprovou. Tem uma regra que afeta o Congresso agora também, mas o principal foi a decisão do Supremo que garantiu as prerrogativas do presidente. O Centrão tentou usurpar do presidente prerrogativas constitucionais e o Supremo determinou que não e reestabeleceu as prerrogativas, o que nos dá o conforto para chegar até o final do ano. E aí, logo depois, assim, sem citar Fernando Haddad, o governo nem nada, mas muito claro que era uma resposta a essa fala do Haddad, o Hugo Mota foi à CNN, presidente da Câmara, e disse o seguinte: os deputados conhecem as dificuldades de cada cidade em seus estados e qualquer agente público que continue com esse discurso pejorativo sobre emendas parlamentares presta um grande desserviço ao país. Quer dizer,
está querendo fazer colar que as emendas parlamentares são boas para a população. E não para irrigar suas bases eleitorais. Sim, que fazem parte do planejamento, das ações do governo. Não fazem, gente. Tem emenda até para bancar show do Wesley Safadão. Sim. Então, digamos que esse tipo de emenda dá muito bem para ser cortada, né? Total. Então, é uma queda de braço, né, Juliano? Assim que está acontecendo. E o Supremo está observando enquanto isso, né? Porque o Flávio Dino está com essa questão das emendas sob investigação. O Congresso, a Câmara especialmente nesse caso, né, está brincando com fogo, né? Porque corta, aí o Fernando Haddad diz, bom, se vocês não me deixam subir o imposto para os ricos, nós vamos ter que cortar de algum lugar. Vamos cortar das emendas? Aí, vamos ver qual que vai ser a próxima gritaria, né? Não, e o Hugo Mota, obviamente, como presidente do sindicato do Centrão, ele tem que dar uma resposta à sua base, portanto, para defender as emendas. Perfeito. Mas ele sabe, ele tem acesso a pesquisas de opinião, sabe que as emendas parlamentares são odiadas no Brasil. Porque a opinião pública sabe que as emendas viraram um antro de desvios. Eram 5 milhões 10 anos atrás, agora são 50 milhões de reais de emenda impositiva. 25% de todo o dinheiro que sobraria para o Estado brasileiro investir em novas escolas, novos hospitais, novas rodovias, fica na mão dessa turma para distribuir como bem entendem. Então, achar que esse discurso pode ter alguma repercussão positiva na sociedade Estão dando mais um presente para o Lula, porque o Lula hoje, nessa mesma entrevista lá para a rádio na Bahia, em que a Gabi mostrou agora há pouco um trecho, o Lula fala disso. Então, assim, vai para a ofensiva mais uma vez, tem que ir. O Paulo Teixeira, o ministro, estava falando isso aqui, né? Tem que ir para a ofensiva, como já foi no caso da PEC e da blindagem, tem que ir de novo. E tem que ser didático para a população. Os caras estão querendo deixar de cobrar imposto dos ricos para cortar nos programas sociais. Então, e quem pode fazer isso de maneira mais forte é o Lula, né, Chico? E ver que ele já imprime desde já, quando ele fala que tem fintech maior do que banco, que é verdade. Claro. Sabe? Sem pagar nada. É como fosse uma... Assim, eu ia falar como fosse uma bodega da esquina, um armarinho. Não, o armarinho paga, a bodega paga. Os caras não pagam nada. Sabe? Tem com carteiras de investimento gigantescas. Tão gigantesca que inclui até as ações do PCC. O que ajuda muito, porque, na verdade, constrói um arco narrativo completo. Você tem bancos que não pagam impostos no Brasil, depois você descobre que dentro desses bancos tem operações do crime organizado, depois você coloca uma lei para que esses bancos, então, sejam mais bem fiscalizados e paguem impostos, depois você tem a velha direita atuando contra essa regulamentação. Quer dizer, o governo vai construindo um arco narrativo, não só por sua vontade, mas também por erro dos seus adversários, que o posiciona muito bem para disputar um sentido de país. E fazia muito tempo, Rodrigo, Chico, Gabi, que o governo não tinha condições para disputar um sentido de país. No primeiro ano foi a democracia, a derrota do 8 de janeiro, foi muito importante. De fato, no primeiro ano o governo ganhou uma narrativa que foi a defesa da democracia, mas no segundo ano estava perdido. Andou de lado, né? Andou de lado, e agora volta a ter uma narrativa, e que bom que o presidente Lula, os seus assessores mais próximos, resolveram bancar esse enfrentamento, porque, olha, a situação não era fácil 6 meses atrás. Perfeito. Aliás, eu acho que, já que a gente está falando a respeito disso, vamos trazer aqui a pesquisa Quest, falando sobre esse cenário favorável ao presidente Lula. Então, a gente tem a liderança, informação que a gente já trouxe ontem, né, dos cenários ali para o governo de desaprovação e aprovação, estão quase que num empate e melhoraram nos dois sentidos. Hoje saiu uma nova pesquisa Quest mostrando primeiro e segundo turno, Lula venceria qualquer candidato no segundo turno se a eleição fosse hoje. Então a gente coloca aqui na tela, vamos dar uma olhada aqui nos cenários. Essa foto que a nossa produção botou foi ótima também. O Lula felizão. Então, para mostrar... Boa escolha. Trazer veracidade aqui Mas, para Gabi, essa história. A gente traz aqui a intenção de voto para presidente de Lula, comparando primeiro com Ciro Gomes. Então, para quem não está conseguindo nos acompanhar em vídeo, explicar aqui, ele está com 41%, Ciro Gomes 32%. Então tem uma diferença... Ciro Gomes é candidato ao governo do Ceará, para quem não sabe ainda. No PSDB. Esses dois primeiros cenários aí são fictícios, né? Ele está com a campanha na rua, com um comitê, inclusive com aliança com o bolsonarismo local. Então a campanha do Ciro está na rua em Fortaleza. Isso aí é ficção pura. É por isso que eu acho. Gabi... Você quer comentar um pouquinho? Não, só, eu acho que a gente pode ir um por um, né? Vamos lá, desculpa. Confundir. Vai lá.
E na sequência vem, a gente tem Jair Bolsonaro com uma diferença de 12 pontos. Também então, fictício. Lula Ele não vai concorrer. É isso, tá inelegível. Lula 46, 10 pontos, perdão. E Jair Bolsonaro 36. Então aqui a gente acompanha Jair Bolsonaro com uma diferença de 10 pontos. 12, na verdade, é Tarcísio, gente. Eu já estava olhando para o cenário seguinte com o Tarcísio de Freitas, tanto com o Tarcísio e a Michele, são 12 pontos. Vocês querem olhar todo o cenário para a gente poder comentar? Ou não, eu acho que assim, individualmente? O resumo é esse. O Lula tem 12 pontos de vantagem sobre Tarcísio, 12 pontos sobre a Michele. Quando vai para o Eduardo Bolsonaro, abre 15 pontos. Se o adversário for o Eduardo Bolsonaro, que é o cenário 8 daquela tabela ali, Lula 46, Eduardo Bolsonaro 31. O Eduardo Bolsonaro é o que vai pior se enfrentar o Lula e é o mais rejeitado. A hora que vai para as rejeições, o Eduardo Bolsonaro tem 68% de rejeição no Brasil. Ele a diferença do Zema e do Caiado também é a mesma, que a do Eduardo, mas a rejeição dele é maior. É maior. Mais conhecido, né? Então, assim, há um quadro que... E a hora que a gente pega a curva, porque aqui nós estamos mostrando a pesquisa de agora. Isso. Quando a gente pega a curva, por exemplo, do Tarcísio, em maio chegou a estar empatado. Lula 42, Tarcísio 41. E agora o Lula abre 12 pontos. Então... houve realmente, tanto o Lula melhorou, quanto o Tarcísio deu uma afundada. Aumentou a rejeição também. Aumentou a rejeição. E o Ratinho Júnior, que é o provável candidato na ausência do Tarcísio, tem uma diferença de 13 pontos, que também é importante, mas o Ratinho é menos conhecido também, se expõe menos, a gente falava sobre isso. Pode crescer mais, talvez, o Ratinho se tornar mais conhecido. A questão é que o Tarcísio vem caindo desde que ele começou a se expor. A verdade é que o único dado negativo das pesquisas dessa semana, que é negativo, relativamente negativo, porque não é sobre o governo, é uma pergunta que foi feita pela pesquisa Quest, se o brasileiro acha que o Brasil está no caminho certo. Aí o Brasil, leia-se, é a sociedade, é o governo, é o conjunto da obra. Segurança pública, sensação de segurança na rua. E há uma sensação ainda de que o Brasil não está no caminho certo, porque obviamente tem muita informalidade, muita insegurança na vida, não só em relação à segurança pública, mas ao emprego, à economia, né? Mas é o último indicador que sobrou. Todos os outros indicadores o governo melhorou, o presidente Lula ou reverteu, ou já tem índices mais positivos do que negativos, ou está caminhando para isso. Empate técnico na aprovação e na desaprovação. E quando você coloca o bom, o ótimo e o regular, o bom, o regular e o ruim, regular e bom já está batendo quase 70%. Já é muito alto, né? É muito alto. Ou seja, ficou um núcleo de 30%, que é o 30% que a gente sabe que sempre votou contra a esquerda, sempre votou contra o presidente Lula. Essa reserva aí vai ser mantida, não vai ser mantida. Então, isolou mesmo essa posição negativa. Os 30%, desculpa, Gabi, que é o que aparece justamente nesses números que você trouxe aí, né? Cerca de 30% vão com qualquer candidato que seja o adversário de Lula. Mas diga, Gabi. Não, eu ia colocar a rejeição do Tarcísio na tela, porque você comentou, Rodrigo, a gente estava falando a respeito disso, 41% dos eleitores rejeitam o Tarcísio, e a gente pode colocar aqui na tela também como o Tarcísio de Freitas, ele teve uma queda, né? Aliás, a rejeição dele subiu, a queda nesse sentido é a da popularidade dele, né? A rejeição cresceu 9 pontos percentuais de janeiro para cá, é o que a gente vê aqui na nossa tela. É bastante. 41%. 41%. Ele ainda assim, tem 33 que não conhecem, que é aquele meio do caminho que está em cinza ali na tabela, mas 41% para quem não é tão conhecido fora de São Paulo, eu acho que é um índice já alto. Você pode dizer, mas o Lula tem 51% de rejeição, só que o Lula é conhecido por todo mundo. É o brasileiro mais conhecido. Esses 33%, Rodrigo, eles, em geral, se distribuem... Metade para lá. Metade para cá. Então, na verdade, se você tirar os que não conhecem, o Tarcísio tem 60% de rejeição. Tá que nem o Bolsonaro. Tá que nem o Bolsonaro, quer dizer, então vai consolidando também uma sensação de rejeição que é um pouco ao Tarcísio, mas que é sobretudo ao bolsonarismo. Na medida que o Tarcísio continua associado ao bolsonarismo, a rejeição dele continua lá em cima. E todo mundo que já fez campanha na vida, trabalhou com pesquisa, como é o meu caso, sabe que tem um número mágico, que é o número dos 45% de rejeição. Chegou nos 45% de rejeição, começa a ficar difícil, muito difícil ganhar uma eleição, e com isso, claro, os aliados começam a ir embora, os financiadores começam a sumir, aí é uma espiral negativa que qualquer candidato entra. Perfeito. Bom, a gente, Juliano, vai entrar aqui agora numa outra seara, que é uma que você conhece muito bem, que é a da América Latina. Você sabe que hoje a gente tem estreia aqui de documentário original do ICL, né? Que é o Vai pra Argentina Carajo. Daqui a pouquinho,
8 horas da noite, a gente vai ter a exibição do nosso documentário, novo documentário original do ICL, disponível para o mundo todo, de graça. Ainda dá tempo de fazer a inscrição, garantir ali a cadeira do cinema, não é isso, Chico? É num dia em que a Argentina recebeu a ajuda lá, a grande esmola do governo Trump, o empréstimo, porque hoje a Argentina amanheceu praticamente com reservas zeradas. Não tinha $1 para comprar uma cebola na esquina. E os Estados Unidos emprestaram 20 bi pro Milei. Acabou de sair, né? Acabou de sair. Então, 20 bilhões. O Trump salva provisoriamente, mas a gente viu no documentário que já tivemos o privilégio de assistir, que você vai assistir hoje à noite. Tem tudo a ver com isso. Como está decadente a economia, a situação das ruas. 40% das crianças vivendo abaixo da linha da pobreza, gente. Esse é o retrato da Argentina neoliberal de Javier Milei. Que nós vamos ver daqui a pouquinho no documentário aí. Muito bom. É isso, então daqui a pouquinho vou reforçar que ainda dá tempo de se inscrever em icln2.com.br. Você deixa o seu e-mail e a gente manda o aviso de que o nosso documentário está começando. Vale muito a pena porque é realmente muito atual o documentário que a gente preparou para vocês e que a gente vai trazer a partir das 8 horas da noite. Vamos assistir um trechinho e a gente volta a conversar, mas antes disso quero me despedir do nosso querido Juliano Medeiros, né? Não vou deixar você embora sem a gente dar tchau, querido. Obrigada por volta. hoje. Não nos abandone. Valeu, Juliano. Valeu. Vamos nessa. O presidente Javier Milei adotou uma série de medidas econômicas que repercutiram positivamente no consumo. Milei's big cuts work. Things are going pretty great for him. ¡Viva la libertad, carajo! Encuentra un país insatisfecho, empobrecido y ahí aparece como el Mesías. Estamos frente al fin de esa aberración llamada la justicia social. Es un proyecto político de reconfigurar la sociedad. Nunca hubo un momento tan terrible como el que padece la Argentina bajo Javier Milei. Estamos hablando de despidos masivos. Lo que es la capital de Buenos Aires sí hay trabajo, pero en la provincia no hay. Este gobierno no tiene contemplación con cada trabajador. Los medios internacionales dicen que Milei está recuperando la economía en la Argentina. Está recuperando la economía para cierto sector que no es el nuestro. Hay mucha más gente viviendo en la calle. El pueblo va a defender al pueblo. ¿Cómo hacemos para oponerse a esta tragedia del gobierno de Javier Milei? ¡Milei, basura, por la dictadura! ¡El verdugo de los jubilados! Hay que seguir apostando a la calle y a la desobediencia civil. Muito bem, então um gostinho do que você vai conferir a partir das 8 horas da noite. Como a Chico Sá já adiantou aqui, a gente teve pré-estreia no ICL, assistimos e já contei também que tem um símbolo de movimentos sociais muito forte nesse filme, acompanha junto com a gente. Agora a gente continua aqui trazendo outros assuntos, ainda falando de internacional, mas já chamando o nosso convidado aqui nessa quinta-feira, que é o Tiago Ávila, coordenador internacional da Global Summit Flotilha. Tiago, bem-vindo. De volta ao Brasil, né? Obrigado, Seja muito bem-vindo. O cara mal chegou no aeroporto, já está no ICL. Obrigado. Obrigado pela presença, né? Foram quantos dias de detenção? 7 dias de detenção numa prisão e mais um dia sendo sequestrado por Israel, mais uma vez. Pois é, e junto com você, outros brasileiros, outros ativistas do mundo todo também. Para quem não acompanhou, trazendo um pouco de contexto dessa história, desembarcaram aqui em São Paulo junto com você, né, somando ao total 3 brasileiros, né, que foram detidos, que foram sequestrados pelas forças israelenses na flotilha que estava transportando ajuda humanitária que tentava chegar até a população de Gaza. Então, tinham dezenas de apoiadores, familiares, parlamentares que estavam presentes ali. Conta um pouco como é que foi essa chegada aqui em São Paulo, por favor. Gabi, dessa vez a gente foi com uma delegação brasileira, né, de 13 pessoas, que eram parte de uma delegação internacional de 462 pessoas. E foram mais de 40 barcos por mais de um mês navegando pelo Mediterrâneo para criar um corredor humanitário e para romper o cerco ilegal de Israel sobre Gaza, que já dura 18 anos.
Novamente, infelizmente, a gente foi interceptado por Israel, que é uma interceptação ilegal em águas internacionais. Novamente, todos os alimentos, medicamentos, tudo que a gente levava de ajuda humanitária foi roubado por Israel, assim como nossos barcos. E a gente, dessa vez, foi levado não para uma prisão ali próximo de Tel Aviv, mas para uma prisão no meio do deserto, chamada... Negev. No deserto do Negev, Itzeot, onde acontecem muitas violações contra palestinos também. Dessa vez as pessoas foram levadas a 7 dias de cárcere e ainda existem 6 pessoas dessas 462 ainda presas da flotilha. E a segunda onda da flotilha, que chegou há 2 dias atrás, também 145 pessoas também estão lá. Então agora a gente está falando de 151 pessoas ainda detidas e 455 pessoas libertadas já até o momento. E, bom, a gente segue denunciando essas violações. A gente sempre fala que o que acontece com a gente não é nada perto do que acontece com o povo palestino. A gente teve o benefício dessa vez de que, quando a gente foi interceptado, eles usaram um contingente tão grande, porque a nossa missão também era tão grande, tinha mais barcos que todos os outros somados das outras vezes, mais gente que todas as pessoas somadas que já tentaram cumprir essa missão ao longo de 17 anos, que o povo palestino pôde pescar no dia que eles estavam nos interceptando. E agora, 7 dias depois de encarceramento, a gente viu a pressão tão grande, somado a mobilização nas ruas, processos governamentais e tanta mobilização do mundo, num planeta de 8 bilhões de pessoas, que empurrou os países, sobretudo os Estados Unidos, a forçar um acordo de paz, que ainda é extremamente limitado. Gaza ainda segue sendo bombardeada hoje, mas para a gente é um avanço, né? Tudo que avança por aqui, parem de cair bombas sobre os corpos palestinos, para nós é algo que é do interesse do povo. E a gente está fazendo isso não por nós, mas sim pelo povo palestino. Então, para a gente é melhor assim. Gabi, eu sei que você vai querer trazer para ele essa questão de hoje, né, que é o cessar-fogo e a tentativa de paz. Mas eu queria antes, assim, até por curiosidade, a gente viu algumas imagens daquele ministro israelense, um dos mais extremistas, Itamar Ben-Gvir, que foi até os detidos, até os sequestrados, e fez uma espécie de provocação, assim, de humilhação pública, gravou tudo. Você estava naquele momento, você ouviu ou você viu o que aconteceu? Pode contar pra gente esse episódio e outros que tenham acontecido enquanto vocês estavam detidos? Viana, enquanto a gente estava sendo levado para o porto de Ashdod, Itamar Ben-Gvir, o ministro do interior de Israel, que é aquele que distribuiu 10 mil fuzis para colonos assassinarem palestinos na Cisjordânia ocupada, é o que defendia que a gente fosse enquadrado como terroristas e ficasse lá por anos, é o que defende que Gaza não receba nenhum pacote de farinha de ajuda humanitária há 2 anos, ele estava lá. Eu tinha sido separado do grupo por ser coordenador internacional. Naquele momento eu estava com a minha cabeça amassada no chão por soldados israelenses, separado de todo o grupo, mas eu escutei as pessoas gritando. Itamar Ben-Gvir tentou fazer o vídeo dele, tentou fazer a jogada publicitária dele. O que a gente entende é que isso não foi muito possível, porque as pessoas ficaram gritando que ele era um criminoso de guerra, e ele é, de fato. As pessoas falavam, Itamar Ben-Gvir, você deve temer porque a gente ainda vai te ver em Haia. E eu acredito que isso vai acontecer mesmo. Então ele não só foi lá no porto de Ashdod, enquanto a polícia dele praticava atos de violências horríveis contra várias pessoas. Naquele momento eu e Greta estávamos sendo amassados ali contra o chão, ali no porto de Ashdod. Mas depois disso ele ainda foi na prisão. E na prisão é a mesma coisa, ele tentou fazer os vídeos dele, chamar as pessoas de terroristas, porque as pessoas diziam que ele quem era o assassino de crianças, ele quem era a pessoa que cometia crimes de guerra ali, não a gente. Nós somos uma missão humanitária, de solidariedade não violenta, e a gente, sinceramente, não tem medo de encontrar ministro nenhum. O ministro da Defesa, Israel Katz, também foi lá na prisão e foi recebido da mesma forma, com os mesmos protestos, porque a gente sabe que a gente tem o direito internacional do nosso lado, a gente sabe que a gente tem as maiorias sociais do mundo, um planeta de 8 bilhões de pessoas, sabe que matar crianças de fome é errado, que bombardear escolas, hospitais é errado. A gente não tem por que ter medo. A gente tomava as medidas, a gente permanecia não violento, não desrespeitava ninguém individualmente, mas a gente não tinha medo deles. Então, a gente falava o que tinha que ser dito. E foi essa segunda vez preso em Gaza também. Você percebeu alguma diferença na mudança de comportamento das forças israelenses? Dessa vez eles fizeram questão de tratar as pessoas bem pior do que trataram a gente no Medellín. Então, os atos de violência cometidos no porto foram maiores, o fato de levar todo mundo pro deserto do Negev, para a prisão de Kitzeot também. Chegou um momento que mais de 200 pessoas já estavam em greve de fome, a gente, por protestar por aquela medida e demandar a libertação imediata também,
Mas chegou um momento que eu tive que fazer uma greve de sede também, porque eles não estavam entregando medicamentos básicos. Chegou um momento que tinham pacientes diabéticos 3 dias sem insulina e a gente já tinha tentado de tudo e não conseguia. Então, assim como os palestinos, a greve de sede é um instrumento de resistência dentro das prisões diante das violações. E a gente fez isso também e a gente conseguiu. No fim, a gente conseguiu que os pacientes conseguissem os seus remédios, a gente conseguiu que as pessoas que tinham sido separadas fossem trazidas de volta. Eles me tratavam de uma forma diferenciada ainda, com muitos interrogatórios, caminhadas no deserto, sempre sob a mira de escopetas e fuzis. Mas o pior de tudo é que isso não é nada perto do que fazem com palestinos. Existem mais de 11 mil palestinos nas masmorras de Israel, 400 dessas pessoas crianças. E é em nome delas que a gente fala o que aconteceu conosco, não no sentido de dizer que o que aconteceu com a gente foi tão grave, ou sequer comparável ao que eles sofreram, mas se aconteceu com a gente, que tinha tanta visibilidade, imagina com eles. Agora, o efeito foi muito positivo, né, da flotilha, porque acabou incentivando manifestações gigantescas na Europa inteira, né? Coincidindo com a chegada de vocês, a interceptação por parte de Israel. Teve uma manifestação em Amsterdã que nunca tinha havido daquele tamanho, né? Itália, Holanda, né? Sim. Amsterdã foi muito forte. Reacendeu a Europa inteira, né, para a questão, né? E aqui na Paulista teve uma manifestação grande também aqui no Brasil. Você deve ter ouvido falar. Sim, a gente entende que os barcos são só mais um instrumento de mobilização. É uma tática entre várias que se pode utilizar em solidariedade ao povo palestino. A gente sempre dizia que a gente não vai romper o cerco só com as pessoas que estão nos barcos, mas sim com um levante global. Então a gente fala que quem está no barco está junto com quem está na manifestação, com quem está promovendo boicote, com quem está produzindo informação livre, que é o que vocês fazem aqui, com quem está conscientizando as pessoas e mostrando o que é um cerco ilegal de 18 anos, o que são 8 décadas de genocídio e limpeza étnica, o que é um estado de colonização, de apartheid. Então, todos esses fatores juntos, com governos aliados da causa palestina, criaram um ambiente propício para que o povo palestino conquistasse uma vitória concreta. Parar as bombas 2 anos depois da escalada do genocídio não é algo pequeno, é algo que não estava nos planos de Netanyahu, é algo que é contra os desejos iniciais dele e que é algo que vem da pressão internacional, é uma vitória da pressão internacional. Agora, a gente sabe que a gente está lidando com um Estado pirata que não cumpre os seus próprios acordos feitos com ninguém e garantir que esse cessar-fogo perdure é um desafio muito grande, já não está perdurando. Tiago, eu quero muito falar a respeito desse acordo, mas eu antes queria um pouco que você descrevesse, eu não sei se nessa prisão específica que vocês estavam ali no deserto de Negev, se vocês tiveram contato com algum palestino que também estivesse preso lá e em quais condições que eles estavam, né? Gabi, quando eles colocaram a gente, é uma prisão que tem mais de 10 pavilhões, cada pavilhão tem 20 celas, fora a solitária e outros espaços ali. A gente foi colocado, os homens nos pavilhões 9 e 10 e as mulheres nos pavilhões 6 e 5. Todos os outros pavilhões tinham palestinos, mas a gente não conseguia ter contato com eles. E nos pavilhões onde a gente estava também tinham palestinos antes, a gente não sabe para onde eles foram movidos, se eles foram levados e concentrados nos outros pavilhões ou não. Vocês conseguiram ouvir? A gente não conseguiu ouvir, mas tinha marca deles nas paredes. Então, nos pavilhões das mulheres, todas as camas, por exemplo, tinham muitos escritos e muitas coisas. Infelizmente, é algo que eles fizeram questão de separar a gente. Nas outras prisões também era assim. Era a ordem direta de Itamar Ben-Gvir de isolar a gente do mundo exterior, isolar a gente de todos os demais presos que estavam ali naquela região. Então, a gente sabe que eles estavam lá, sabe que os mesmos agentes penitenciários que estavam ali, os mesmos cachorros, as mesmas escopetas, também eram utilizados contra o povo palestino de uma forma ainda mais violenta do que com a gente, mas que a gente não chegou a ter esse contato. Mas essas marcas que você traz são muito importantes. Entrando nessa novidade, vamos dizer, nessa notícia que é muito recente de Israel e do grupo, né, de autoridades do Hamas assinando esse acordo de paz, então marca o início da primeira fase desse cessar-fogo, agora contra Gaza. A gente tem aqui algumas informações do chefe da equipe de negociação do Hamas dizendo que o grupo recebeu garantias dos Estados Unidos, de mediadores árabes e da Turquia também, de que o acordo nessa primeira fase de cessar-fogo significa que, abre aspas, né, a guerra em Gaza encerrou definitivamente. Só que, apesar do anúncio do acordo, e isso desde o momento que Donald Trump e Netanyahu também falaram com a imprensa, os bombardeios continuam acontecendo.
Então eu quero um pouco a sua avaliação nesse sentido, se você está otimista com esse encerramento definitivo, supostamente. Gabi, a gente sempre trata que quando a gente está lidando com o regime sionista de Israel, a gente precisa manter sempre o nível de alerta máximo, porque eles continuam os bombardeios, porque eles querem causar uma retaliação de qualquer grupo insurgente, do Hamas ou de qualquer outro, para dizer depois que esses grupos estão descumprindo o cessar-fogo. E aí utilizar isso como uma forma de romper um acordo que não é benéfico para a coalizão de extrema-direita de Netanyahu, Itamar Ben-Gvir, Bezalel Smotrich e outros. Então, eles, mais uma vez, estão tentando cavar uma situação de que a outra parte reage, eles tratam a reação como se fosse o primeiro ataque, e aí dizem que outros estão descumprindo. Eles fazem isso, fizeram isso no Líbano e fizeram isso em outras 2 tentativas de cessar-fogo em Gaza. Então, eles sempre vão tentar criar caminhos para seguir o seu regime. Essa coalizão de extrema-direita não se sustenta, a não ser com a expansão das violações, com ataque a outros países. A gente está falando de 2 anos em que 8 países foram atacados na região. Então, a gente precisa levar isso sempre em consideração, que a gente está lidando com setores políticos que não têm nenhum interesse que os bombardeios parem. A gente está lidando com um complexo industrial militar que lucra muito com essa guerra e que, para a gente, é um genocídio, né? A gente está falando também de setores que conseguem concentrar uma parcela da sociedade israelense que não tem interesse nenhum que Gaza seja reconstruída com o povo palestino ainda vivendo dentro daquela região. Então, a gente precisa estar sempre vigilante. E mesmo que aconteça um cessar-fogo, as pessoas perguntam, mas aí as flotilhas vão continuar? As flotilhas aconteciam mesmo quando não haviam escaladas desse genocídio. As flotilhas acontecem porque existe um cerco ilegal de 18 anos de Israel sobre Gaza. Mesmo um cessar-fogo, ele ainda não garante que Gaza vai ser gerida pelo próprio povo palestino, como diz o direito internacional. O direito internacional não fala que Donald Trump vai gerir aquela região, muito menos Tony Blair. O direito internacional diz que aquela região é do povo palestino. E o povo palestino deve ter direito à sua autodeterminação, a viver com seus povos, na sua cultura. E como todos os outros povos, o direito de viver em paz. Como nós temos direito de viver em paz, o povo palestino também tem. Como as crianças daqui têm direito de não serem amputadas sem anestesia, não morrerem sob bombas, não terem que saber diferenciar desde os 3 anos de idade o que é um caça F-35 do que é um drone de vigilância, as crianças de Gaza também têm esse direito. Então, nós precisamos, enquanto comunidade internacional, garantir que esse povo que passou por tantas violações não precise mais passar por isso daqui para frente. Então, as missões elas precisam continuar. A solidariedade internacional e a vigilância precisa continuar sobre o povo palestino. Nenhum projeto apresentado por Donald Trump tem sequer a intenção de garantir a autodeterminação do povo palestino no seu próprio Estado, de acordo com seus próprios interesses, que é o que diz o direito internacional. Então, essa mobilização precisa seguir. E o Thiago falou, e muita gente tem falado sobre isso, tem que ficar alerta, porque essa paz veio contra a vontade de Netanyahu. Então, tudo que ele puder fazer... Sem consultar, sem... Pois é. Então, tudo que o Netanyahu puder fazer para reverter rapidamente isso, ele vai fazer, né? E então, os palestinos estão se comprometendo a entregar os reféns que ainda estão lá em Gaza e também os corpos, né, de alguns que ainda estão por lá. Depois disso, quer dizer, tem alguma garantia de que o Netanyahu vai cumprir a palavra? Vai... definitivamente sair, né? As matérias de Gaza agora, dos jornais de fora do Brasil, no momento é Gaza desconfiada. Claro. Porque quantas vezes, né? E Israel ainda não ratificou. Está acontecendo uma reunião agora. Claro que vai ratificar, mas só essa demora é simbólica no sentido que é meio contra a vontade, né, do que está acontecendo. O Trump anuncia, o Hamas anunciou, mas falta Israel carimbar. Pois é, assim, o Hamas antes antes do governo de Israel. E também, acho que só um fato para a gente trazer aqui, o Hamas ganha certa legitimidade, porque ele, assim, todas as matérias e todos os comunicados, até oficiais dos governos, dizem, o grupo Hamas assinou o cessar-fogo, portanto se reconhece que o Hamas tem a legitimidade. E o Trump assume a negociação direta com o Hamas. Com o Hamas. Então, toda a conversa aqui, porque eu estou falando isso porque quando a gente fala aqui do Hamas, tem uma turma que entra, vocês estão falando, o Hamas não tem direito a nada, é um grupo terrorista. Gente, foi eleito, você pode gostar, não gostar, eu particularmente não gosto, mas
é o grupo que representa a população de Gaza. E agora está legitimado nesse acordo, né? E tem esse lado também, apesar de enfraquecido, né? Eu imagino militarmente. Você tem uma avaliação sobre isso? Sim, sem dúvida alguma. Tanto o Hamas, Hezbollah, qualquer grupo do chamado eixo da resistência, nesse momento, se encontra bastante enfraquecido. Agora, o que não muda é que o povo palestino pode ter a sua opinião política da mais diversa, que é bastante diversa, inclusive. Existem vários grupos insurgentes de orientações diferentes. O Hamas é um grupo fundamentalista islâmico. Existem grupos comunistas que também fazem parte disso. A OLP. Exato, a Frente Popular de Libertação da Palestina. O povo palestino é muito diverso, politicamente também. Agora, o que não muda é que existe uma ampla maioria do povo palestino que defende o direito do povo palestino de não viver sob ocupação e que defende o que diz o artigo 51 da Carta da ONU, que diz que todo povo tem o direito de viver livre da colonização, de buscar quaisquer meios necessários para se livrar da colonização. A colonização que é o crime, não você lutar contra ela. Então o povo palestino vai seguir, e o povo palestino tem, em sua ampla maioria politicamente, a necessidade de não viver sob colonização. A saída para aquela região não é você ser tutelado por nenhum governo estrangeiro. A saída de Donald Trump é uma saída falsa. O povo palestino precisa, primeiro, parar as bombas, precisa parar, deter o genocídio, mas depois precisa acabar com a ocupação militar daquela região e depois descolonizar aquela região. Não é possível ter paz verdadeira num ambiente onde, a depender da sua religião, do seu grupo étnico, você tem direitos diferentes. Se você é palestino, você tem 14 anos de idade penal. Se você é israelense, você tem 18 anos de idade penal. Se você é muçulmano, você não tem direito a se casar. Se você é judeu, você tem direito a se casar. Isso não é possível, não pode. Se você é palestino, você tem 4 sistemas legais diferentes. Se você vive em Jerusalém, na Cisjordânia ocupada, em Gaza ou nos territórios ocupados em 48. Se você é israelense, você pode transitar em todo aquele território e ter o apoio do seu exército para cometer as maiores violações sobre um povo. Isso não é sustentável. O regime de apartheid, como o da África do Sul, existe piorado em Gaza, segundo os próprios sul-africanos, segundo Mandela, que estava na cela comigo, no presídio, o neto do Nelson Mandela. Então a gente precisa acabar com esse sistema de injustiças naquela região, aí sim a paz verdadeira vem. Não é uma paz imposta por uma nação estrangeira. A Palestina já foi ocupada por muitos anos. O mandato britânico que veio antes do regime sionista causou muitos danos e um projeto que se assemelhe ao mandato estrangeiro naquela região não vai trazer a paz. O que vai trazer a paz é o povo palestino gerir a sua própria terra como qualquer outro povo deve ter o direito de fazer. Perfeito. Rodrigo, não sei se você tem uma questão. Eu também queria trazer uma informação aqui. Eu estava falando a respeito do cessar-fogo e você até disse que tem uma reunião acontecendo agora, né? Do gabinete do Netanyahu. Pelo menos estava acontecendo no final da tarde. Exatamente. E aí, o prazo, isso de acordo com informações vindas de Israel, mas o prazo que se tem, que foi informado publicamente, é que deve começar 24 horas depois do término dessa reunião. O cessar-fogo. Para aprovar essa proposta. Exatamente. Então, a reunião estava marcada para as 18 horas de Israel, meio-dia em Brasília, segundo o comunicado do governo, e pode estar acontecendo até agora. Depois, esse comunicado saiu por parte do governo israelense depois de o Hamas acusar o Netanyahu de manipular datas, listas e procedimentos relacionados ao acordo do cessar-fogo. Então, ainda assim, mesmo acatando uma parte desse acordo, né, enfim, porque não tem muita alternativa também, não foi oferecida nenhuma alternativa, ainda assim o grupo está fazendo uma denúncia publicamente a respeito disso. Tiago, e no meio de tudo isso, Donald Trump também já está querendo tirar a sua fatia política, já estava há muito tempo, e diz que quer receber um... Nobel da Paz. Nobel da Paz. É até difícil, né? A correria dele em relação a essa questão era para dar tempo no calendário do Prêmio Nobel, que é anunciado, acho que entre amanhã e segunda-feira. Sexta-feira mesmo, então amanhã. Então ele queria, pelo menos, anunciar, por isso que ele correu para anunciar, porque ele quer se incluir. Essa é a grande bandeira dele, quer virar Nobel da Paz com essa questão. Defendido pelo Netanyahu. Defendido pelo Netanyahu. O carniceiro de Gaza. Exatamente. Vai ser curioso. Imagina, um prêmio não me surpreenderia completamente, porque outros momentos Barack Obama e outros momentos Henry Kissinger já ganharam esses prêmios também. Então não é exatamente algo novo que criminosos de guerra possam ganhar o Prêmio Nobel da Paz. Mas Donald Trump, talvez depois de Netanyahu, é o maior inimigo da paz no mundo.
Então, seria realmente um contrassenso, né? E a gente sabe os mecanismos que eles têm para tentar impor a sua hegemonia. Um dos mecanismos é esse, né? Eles tentam confundir as pessoas. Como que uma pessoa que está promovendo tantas violações ao redor do mundo, que mantém o maior exército do mundo, que mantém o complexo industrial militar, que causa destruição no planeta inteiro... Fornecendo armas um prêmio e reivindicando o prêmio de paz. É inacreditável. O genocídio não teria acontecido se não fossem as bombas vindas dos Estados Unidos, que ele fez questão de garantir, fluindo abundantemente para Israel. Isso, então aqui, só para reforçar o que eu estava dizendo, o Donald Trump falou publicamente sobre isso. A gente tem a publicação na rede social dele, ele dizendo: tenho muito orgulho em anunciar que Israel e Hamas assinaram a primeira fase do nosso plano de paz. Isso significa que todos os reféns serão libertados em breve e Israel retirará suas tropas para uma linha acordada, como os primeiros passos em direção a uma paz forte, duradoura e eterna. Então o Trump disse... Eterna é um pouquinho demais, né? É uma fala, né, assim... Bastante... Grandiloquente, típica. Exato, eloquente. Ele disse que todos os reféns israelenses vão ser libertados, né? Israel diz que são 20 reféns vivos e 28 corpos. E também um alto funcionário do Hamas confirmou que, em troca disso, deveriam ser libertados, né, no caso, mais de 2.000 palestinos que foram detidos por Israel, justamente por isso que a gente falava. Eu estava lendo agora no Haaretz, né, que é um jornal mais progressista lá de Israel, que a lista já foi acordada. Hamas e Israel fecharam essa lista, acho que hoje no começo da tarde, dos palestinos, que Israel teria a obrigação de liberar em troca dos reféns, enfim, em troca do cessar-fogo como um todo, que é importante também. Talvez uma parte desses que estão presos lá onde vocês permaneceram, uma parte seja liberada nesse acordo, né? Sim, faltam 9.000 ainda, depois de libertarem esses 2.000, e falta o fim do estado de apartheid. Então, claro, esses 9.000 não estão nesse acordo. São 2.000, né, que estão no acordo, né? Isso, 2.000. Exatamente. Isso são as organizações de direitos humanos palestinas quem colocam, que são pessoas que já eram mais de 6.000 antes e que ao longo desses 2 anos foi aumentando vertiginosamente a quantidade de pessoas presas e que agora, felizmente, 2.000 vão escapar da tortura, das violações, da morte no cárcere. Mas ainda é insuficiente. Tiago, eu quero muito agradecer a sua presença e dizer que a nossa comunidade aqui do ICL, no nosso chat, está te acolhendo muito fortemente. Então, vocês fizeram um trabalho maravilhoso no ICL aqui, cobrindo a flotilha. Eu estava nas tarefas internacionais, então a delegação brasileira que contava que vieram nas matérias do ICL, que a comunidade recebeu muito bem. Vocês realmente fazem um trabalho maravilhoso. A vida das pessoas e da delegação brasileira estava nas mãos de vocês e de todo mundo aqui. Sem isso, a gente não tinha proteção nenhuma dentro daquele cárcere. Fez toda a diferença. Obrigado. Muito obrigada. Obrigado a você por ter vindo direto aqui dar essa entrevista pra gente. O Tiago Ávila, que é coordenador internacional da Global Summit Flotilha. A gente agradece pelo seu trabalho, pela sua luta que permanece junto ao povo palestino. E a gente também agora vai ter aqui a continuação, uma pausa, né, Rodrigo? Porque hoje a gente tem o nosso documentário original do ICL às 8 horas da noite. Sobre a Argentina. Falando em extrema-direita, em amigo de Netanyahu, o Milley é um dos maiores amigos do Netanyahu. E dos Estados Unidos. E dos Estados Unidos. E sobre o prêmio Nobel ao Trump e as bolsas internacionais que avaliam isso, ele está só com 2% de chance de ganhar esse prêmio. Muito bem. Que bom. Que já me surpreende. Porque o que já é demais, né? Muito obrigada a todos que nos acompanharam até aqui. Tiago, principalmente, obrigada pela sua presença. Rodrigo, Chico, obrigada. Amanhã a gente está de volta aqui no N2. Fica com a gente, fica com a nossa estreia do documentário. Até amanhã, gente. Valeu. Até amanhã. Hoje chegou o grande dia da premiere global do nosso novo documentário Vai pra Argentina, Vai acontecer às 8 horas da noite. Você vai ver uma das verdades mais importantes reveladas. Vocês vão ver uma fake news cair diante dos olhos de vocês. Até de noite. O ICL está em todo lugar. Na palma da sua mão, na TV da sua casa e até nos seus ouvidos. Para ir além da manchete e mergulhar com apuração e contexto de verdade, acesse iclnoticias.com.br. Siga o ICL, compartilha e vem com a gente. Informação para quem pensa.